Vamos à nossa abertura do mercado de hoje com péssimas notícias para a CSN Mineração. Temos aqui o Bank of America indo lá direto na China conferir com os próprios olhos se os resultados estão mesmo bons ou ruins. E aí ele traz aqui a visão deles pelo que eles conversaram. Na China, o mercado imobiliário ainda enfrentará mais quedas. O pior momento para o minério de ferro e o aço pode ter ficado para trás. Sendo assim, estamos negociando numa região aqui próxima aos $100 e temos que entender que podemos já alterar o nosso alvo, tá? Nesta manhã. Por quê? Porque o alvo ele é importante, porque a gente sabe para onde que vai o preço. Então, vou comprar um pouquinho aqui, depois um pouquinho aqui embaixo, depois vou comprar aonde o preço vai ir. E aí o mercado ele pode, como ele voltar a subir, e a gente não comprou nada porque acreditou que iria tocar aqui na região de R$4. Aproveite e já me deixa aqui nos comentários qual região você está comprando CSN Mineração. Então não estou comprando CSN Mineração nos alvos, eu comprei aqui nesta região aqui em cima um pouquinho, comprei aqui embaixo um pouquinho e possivelmente essa semana que vai entrar agora estarei pegando um pouquinho de CSN Mineração também, se for a mais descontada da minha carteira. Então temos também aqui nesta manhã boas notícias para a GGBR4 e também vamos conferir o gráfico, já dá para a gente excluir essa tendência aqui de queda, tá? Vamos atualizar as projeções de dividendos para a metalúrgica da Gerdau, vamos falar da CSN Mineração, também vamos falar sobre esses dividendos e também vou trazer aqui uma visão do minério de ferro caindo, a gente vai atualizar também os próximos trimestres. Temos aqui a Vale, né? A Vale do Rio Doce, aqui junto com a CEMIG, né? Trazem aí a venda da participação que a Vale comprou aqui na Aliança Energia, que era da CEMIG, porque já estava tudo em contrato. Isso é bom para as ações de Vale? Na minha visão, sim. Por quê? Porque a Vale ela pode um dia atingir a autossuficiência energética, que isso faz com que a redução de custos seja bom ali no momento, tá? Então é muito interessante. Vale tem posição em energia, CSN Mineração também tem posição em energia. Neste momento o preço de energia está controlado, mas só que no futuro pode ali aumentar, tá? Então, essa manhã a gente vai falar sobre isso, também vamos falar da CEMIG, os dividendos de CEMIG. Temos aqui essa alta, né? Essa alta forte de 12% de alta, e o mercado está esperando que seja anunciado mais dividendos. No final do vídeo, a gente vai trazer algumas mensagens que vocês deixaram nos comentários nos últimos vídeos, então eu vou falar um pouquinho sobre as posições que eu tenho aqui em dólar, tá? Então o ITS aqui, o ELT Income, e também tenho aqui o ETF DIA, tá? Então, as duas posições pagam dividendos em dólar aqui mensais, tá? E aí eu recebo pela aqui corretora da Quant Fury, tá bom? Além disso, posso comprar e vender que não pago taxa também. A gente vai falar sobre isso no final deste vídeo. Se você quer aqui, se você se interessa, né, na verdade, em olhar para o dólar, vamos atualizar isso. Vamos iniciar falando da CSN Mineração. Então, o que está acontecendo, né, nesse exato momento? Podemos ver que o minério de ferro negocia, aqui iniciou praticamente com um gap de queda, 752, então praticamente, ó, vamos atualizar aqui, 752 dá $104, isso é ruim, mas só que voltou a subir, então o mercado negociou com gap de queda, aqui esse gap aberto, voltou a subir, fechou o gap, corrigiu até aqui embaixo, e aí volta a subir. Muito indefinido, não tem como fazer uma leitura em um gráfico de um dia assim, e da China ainda, né? Então, bem indefinido, a gente precisa sempre estar atualizando os preços. Então, 104, 106 dólares, estamos negociando aqui nesta manhã. O Bank of America foi lá na China, porque ninguém acredita nos dados, né? Naqueles dados que eles publicam, eu não acredito, eu faço a leitura aqui, mas eu falo, pô, não faz sentido. Enquanto o mundo estava crescendo 2%, aqui a China crescendo 10%. Não faz sentido. Então, vamos lá. Falamos no vídeo anterior sobre a celulose da Klabin, né? E aí eu comparei também com o Irani, e mostrei aqui por que Klabin, na minha visão, é interessante para uma carteira de longuíssimo prazo. Aí, no segundo item aqui, que o Bofa foi lá ver, na China, o mercado imobiliário ainda enfrentará mais quedas. E o pior momento para o minério de ferro e o aço pode ter ficado para trás. Então, nesse momento, o que a gente entende sobre isso? A gente entende que
Nos últimos anos, o minério de ferro está tocando aqui nessa região de 85. Nesta região, para a CSN Mineração que entrega 80%, a gente tem um dividendo ali praticamente de 30 a 35 centavos ano, tá? Então volta a cair aqui. Espero que aqui seja um ponto aqui de referência, um ponto de suporte, $106 aqui que estamos tocando pela segunda vez. Espero que não fique abaixo disso nos próximos meses para a CSN Mineração. E também o resultado foi bom de CSN. Esse alvo aqui que já se passou pode sair daqui, tá? Aonde que eu irei colocar esse alvo seria aqui nesta região de 4,56, mas ficaria bem atento a 4,76, tá bom? Para as ações da CSN Mineração. Que temos aqui algumas projeções, e essas projeções nos falam sobre o resultado que o minério de ferro estava bom, tá? Então a gente precisa entender que, como é cíclica, pessoal, o preço ele sempre vai ajustando. Quando teve esse lucro de 1,2, a cotação estava 7, tá? E aí o dividendo aqui era 10%. O dividendo está 13%. Por quê? Porque o mercado já sabe que não vai vir 1,2 nos próximos trimestres, porque o minério está caindo. Então a gente precisa atualizar nos próximos vídeos. Então 70 centavos, eu acredito que pague agora nos próximos 2 meses entre 25 centavos por ação a 35, 40 centavos, tá? Esse é o meu pensamento sobre os dividendos de CSN Mineração. Então, vem caindo forte, caiu praticamente de R$ 8,00, 33%, e com essas notícias, nosso alvo ele precisa ser atualizado, tá? Com isso, também a Vale, tá? Não vamos esquecer que Vale também é minério de ferro e a Vale também encontra-se em queda. Então, desde quando começou a correção dos R$ 74,00, a gente tem uma queda de 18%. Então, CSN Mineração, desde a correção, temos uma queda de 33% aqui da CSN Mineração. Corrigiu bem, né? Corrigiu bem as ações de CSN Mineração. Então, a Vale também impactada pelo minério de ferro baixo, tá? Então, espero que não caia abaixo de $100 para a gente ter um dividendo até que atraente. Agora, falando de Vale. Você tem Vale ou CSN Mineração? Qual das suas duas posições você tem aqui, tá? Eu tenho as duas. Eu tenho a Vale aqui na carteira com um prejuízo monstro. Olha isso, $40 de prejuízo. Meu preço médio ficou em 13,52. Estou perdendo 10% do investimento que eu fiz aqui de $400. E a Vale também pagou dividendos recentemente, né? Então os dividendos também caíram aqui na conta, ó, conta de trade. E aí eu posso colocar aqui em retorno com dividendos. Os dividendos aqui de Vale caíram em $16 no dia 12 de março. Então, fazendo uma cotação ajustada, estou praticamente com $20 aí, praticamente todos os dividendos que eu já recebi, perdendo em Vale. Só que CSN Mineração e Vale na minha carteira, aqui a Vale é mais para swing trade, tá? Em dólar. Então, por isso que eu tenho aqui a posição. Então, voltando ao assunto de Vale. Vale caindo, eu tenho Vale, tenho CSN. Você tem qual ação dessas na sua carteira? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre esta matéria, tá? Então temos aqui, ó, meio caminho andado para a CEMIG, o que o acordo de 2,7 bilhões com a Vale tem a ver com os dividendos. Então a Vale aí, ela deu de preferência ali, tomou o direito, né? Já tinha ali no contrato para comprar aqui o restante da Aliança Energia. Então fez aí isso e aconteceu o quê? Agora a Vale, ela encontra-se com um portfólio de energia um pouco maior. E é importante entender que os preços de energia hoje estão, vou dar um exemplo, estão em 100. Vamos supor que estão em 100 hoje. Só que daqui 3, 4, 5 anos pode estar em 150. E a Vale, por ter essas operações em energia, o seu custo começa a reduzir, tá? Seu custo de produção. Porque no mercado está isso. Mas só que para quem produz realmente, estaria 50, tá bom? Então, é muito bom entender que essas ações de mineradora que requerem muita energia comecem a comprar posições. Então, Vale tem posição, a CSN Mineração também tem posição no setor de energia. Então, na minha visão, é uma compra boa, 2,7 pelo restante, na minha visão, é uma compra boa. Mas só que o mercado ele está falando que, para a CEMIG, isso é mais dividendo chegando. Então eles dizem aqui, ó, segundo o BBI, a CEMIG pode chegar a um rendimento de dividendos até 12% no ano de 2024, contra 7,5%. Então a CEMIG, por isso que ela disparou, será? De R$11 até
aqui 12%, até 12, mais que 12 reais aí. Então ela disparou na visão aí dos analistas por causa desses dividendos que estão chegando. Foi anunciado juros sobre capital próprio aqui e 2 pagamentos, né? Então a data com para você receber foi no dia 26 e a data ex no dia 27. 2 parcelas, uma no dia 30/6 de 2025, 30/12 de 2025, a outra parcela. Na minha visão para a CEMIG, falando um pouquinho de CEMIG, temos aqui um dividendo potencial chegando, tá, para o mês de abril e pode ser que aconteça isso. E o dividendo do mês de abril, como podemos ver em 2023, foi pago no ano de 2023, tá? Então é interessante olhar para isso, olhar que o mercado está falando que pode ser negociado 12% e a ação ela vai aí disparar. E também tem aquela parte da fidelização que o mercado também não acredita mais, né, que aconteça. Então vamos atualizando. Vamos falar agora aqui da GGBR4 e da Goal4. Também temos as projeções de dividendos. Então temos aqui um momento, pessoal, desenhando aqui no gráfico de 6 meses, interessante, ó. Por quê? Começou a fazer mais ou menos um gráfico de alta, ó, no curto prazo, tá? Então é muito interessante que fique de olho em GGBR4 e também na bonificação aí de 20% para estas ações, que ao mesmo tempo que vai subir na data aqui que vai se data X, vai reduzir esses 20% da cotação, tá? Então, olhando para esse alvo de queda, a gente pode entender que está tentando fazer um gráfico de alta, ó, e vai e vem toda hora para tentar romper. Então, eu ficaria bem ligado aqui se romper essa região aqui de 22,55, tá? Então, interessante olhar para isso. Rompeu, possivelmente continue subindo até a data aqui desta bonificação. Então, podemos ver que já está até aqui, né, ó, a divisão de 6/5, na quinta-feira, 18 de abril de 2024. Vamos aqui falar dos dividendos da Goal4, que é a metalúrgica. Então, está pagando 50% quanto lucra, e as projeções nos falam que vai pagar nesse ano de 2024 praticamente 5%. Então, por um lado, notícias ruins para a CSN Mineração, notícias boas para a Vale, que está comprando posição de energia, e notícias boas para a metalúrgica e a Gerdau, aqui também fazendo gráfico de alta, tá bom? Então não é um conteúdo aí só com notícias ruins. Então pagou 5 centavos e ainda resta 47 centavos para o exercício de 2024. Agora, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Você que veio até o final, vamos falar um pouquinho agora de ações, dividendos em dólar. Se inscreva, coloque todas as notificações, deixe seu comentário, que assim eu já vou buscar um conteúdo aqui para você, tá? Da ação que você quer que eu traga. Então vamos lá, na minha carteira aqui de ações, eu recentemente compartilhei, né, aqui nas dividendos em dólar, que eu comprei aqui esse WITS aqui, o Yield Income, isso, eu acredito que seja isso. Agora o ETF dia, tá? E também McDonald's, Bank of America, eu também comprei Coca-Cola, entre outras posições, Itaú e Pfizer aqui do setor de saúde. Essa carteira me gera aí um dividendozinho em dólar e também, quando eu quero fechar as posições, eu fecho sem taxa, né? Então o McDonald's rendeu quanto aqui já? Rendeu 1% do valor que eu coloquei. Coloquei só $20, então posso fechar aqui, clicar no xizinho e fechar. Bank of America rendeu 1,20% em dólar. Então, e fazendo movimento de alta, pode ser que suba mais. Agora, voltando ao conteúdo que me perguntaram. Paga dividendos mensais, esse WIT Income? Sim, e o preço por valor patrimonial está 1,1, não está tão caro. Já o PL está 43, mas só que o preço sobre lucro lá nos Estados Unidos é um pouco astronômico, né? Então, nos últimos anos foi negociado acima de 28, em alguns momentos 104, indicador preço sobre o lucro. O dividendo é pago mensalmente e podemos ver que vem crescendo, ó. Então, em 2014, $2 aqui, e 2023, $3, crescimento de $1 aí, distribuído ao ano, apenas aqui em quase 10 anos. Tá? 2024 já pagou $1 e aí vai pagar até o final do ano. Está pagando 0,25 centavos de dólar por cada WIT que você tem, tá? Então é interessante que é um preço bem acessível, $52. E para você ativar a sua conta da Quantifield, basta você fazer um depósito de mais de R$250 e você comprar uma ação, uma cripto, você recebe aí
É uma recompensa de 3 a 250 dólares. Agora o ETF DIA também, eu tenho aqui na carteira, ele paga também um dividendo de quase 2% em dólar, mas só que tem uma valorização, ó, quando você fala, é um dividendo pouco, mas ó, saiu de 170 e cresceu 100% indo para 400 dólares. E os dividendos crescem aqui, né, dividendos pagos, vem crescendo de 5 dólares, foi para 6 dólares em 5 anos, e em 10 anos saiu de 3,59 para 6,18 ao ano, tá? Então, todos os meses também, em janeiro, fevereiro, março, aqui, paga aqui um dividendo em dólar, o ETF DIA, tá? Que replica o índice industrial Dow Jones, tá bom? Então é interessante, se você não tem uma carteirinha ainda, assim, em dólar, comece com um pouco, vai testando, vai olhando, vai aprendendo, vai perdendo, vai ganhando, e uma hora ou outra você acerta, tá bom? Vamos para cima, pessoal. Esta manhã a gente falou dessas informações, mas eu queria trazer para vocês aqui o resultado da Wiz, né, que foi bom, Wiz Corretora. Então, tem outras empresas também no radar para a gente fazer um dinheiro com elas, tá? Então é isso. Meus agradecimentos a todos. Fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.